Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre os papas. Vamos falar aqui mais um programa falando mais 4 papas da nossa igreja. Para falar sobre isso aqui comigo, Pedro. Olá galera, a gente vai perceber hoje como é que a patrística está cada vez mais atual. É isso aí, então pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, Pedro, agora vamos seguindo aqui com os nossos papas nesse é o 7º volume já desse programa. Rapaz, já foi muito papa já. Sim, estamos chegando no 7º, então hoje vamos falar do 22º ao 25º papa. E o 22º papa, primeiro que a gente vai falar hoje é São Lúcio. São Lúcio. Eu conheci esse cara hoje, na verdade. A gente vai conhecer os outros depois. É engraçado que você falou disso de vai ficando mais atual patrística e também a gente vai começando a ter um pouco mais de informações, porque agora a gente já tá numa era que a gente já tem as datas certinho de quando eles foram eleitos, tudo, porque antes era umas coisas meio... Antes nem o ano tu sabia direito que eles tinham. Não, isso eu ia comentar também, porque que fonte histórica será que a igreja conseguiu guardar pra saber a data exata? Exata, talvez com erro de um dia, 2 dias, mas pra saber quando o cara conseguiu entrar ou não. Geralmente você tem cartas, você tem documentações. Aqui a gente já começa a entrar um pouco mais numa era de mais registros já também, né? Em que a igreja já tá mais estruturada também, né? Então tem várias coisinhas assim. Porque é uma coisa que talvez até seja interessante comentar. A igreja ela vai se estruturando e ela tinha estrutura, ela tinha um status jurídico, digamos assim, como se a igreja tivesse um CNPJ, digamos assim, desde o princípio ali. Quando a gente pensa assim nas perseguições, parece que a igreja estava a todo momento escondida, né? Então a gente tem um pouco daqueles imaginários da igreja escondida, mas na verdade a igreja celebrava em prédios comuns e todo mundo sabia. Tanto que quando rolava as perseguições, rolava confisco de bens, coisas assim, eles sabiam onde encontrar os cristãos. Então, depois a igreja começou a registrar um pouco mais essas coisas, né? Foi registrando em documentos e se enviam cartas, convocadas as pessoas para vir até Roma para fazer a eleição, né, do Papa. E na verdade aprenderam bem com os judeus, né? Os judeus vão ter bastante preocupação com isso. Acho que no iniciozinho mesmo que a igreja ficou um pouco bagunçada, juridicamente, historicamente, porque, sei lá, eu acredito que seja porque os apóstolos não têm tanta intenção, mas daí realmente quando a igreja começa a se estruturar, começa a ter preocupações como, opa, nós estamos fazendo parte de uma política, né, de um estado político, então faz sentido eu cuidar da minha história, né, eu acho interessante. Até porque se você for ver, né, você vê até na Bíblia isso um pouco, no começo os cristãos frequentavam o templo de Jerusalém, porque é a total continuidade. Daí depois, até por uma própria negação de muitos judeus mais radicais, é que vai se tendo essa separação. Então que eles vão percebendo que Deus chama uma coisa um pouco diferente, né? Então o entendimento vai sendo aos poucos também dessa missão de Deus, né, exatamente, né, do que era a igreja, né? Tanto que, né, no início eles chamavam aqueles que seguiam o caminho, né? Isso era um caminho, que era esse caminho de Jesus Cristo. Mas ainda os cristãos iam, onde que eles iam pregar? Nas sinagogas, eles iam no templo, no início. E depois começa um pouco o movimento deles irem tendo os seus templos próprios. Quero chamar a atenção também que, por exemplo, a gente vai ter hoje o primeiro Papa, vou dar spoiler já pro pessoal aí. Pô, é um cara que ele vai entrar aí no ano 250 e poucos, 253, 254, tá? Então a gente tem que pensar no contexto dele que o quê? Já acontece a segunda diáspora, né? Acontece a queda do Templo de Jerusalém. A gente vai ter também a questão que nenhum deles conheceu Jesus. Muito provável que não tenham conhecido nenhum apóstolo. Não, de jeito nenhum, já é século III.
O último apóstolo morre final do século I. Então, qual que é a questão? Eles já estão numa igreja, como dizer, de fé, do ponto que a gente gosta muito de pensar, eu sempre costumo pensar, né? Ah, nossa, seria muito fácil o cristão sendo que conhece Jesus, né? Hoje em dia é mais difícil e tal. Não quero nem entrar no ponto, mas é uma igreja que agora eles têm que trabalhar um pouco com a ideia de fé, muito mais do que antes. Porque agora a gente pode trabalhar com a ideia de que, poxa, antigamente, na época lá, quando a gente tem os apóstolos que conheceram Jesus, etc, eles podem trabalhar com a ideia de que, não, a gente viu Jesus fazer isso, a gente viu Jesus fazer aquilo. Agora a gente tem que pensar que as pessoas contra a igreja têm um argumento de que, será que fez mesmo? Será? Então já começa, eu acho que a evangelização nesse momento começa a mudar um pouco. Os problemas da igreja começam a mudar um pouco. Sim, com certeza. Então, o primeiro Papa que nós vamos falar sobre hoje é São Lúcio I, que ele assume ali o papado em mais ou menos junho ou julho de 253, a gente não tem bem certeza, e daí o papado dele dura até 5 de março de 254. Um papado bem curto, na verdade, né? Sim, alguns meses, dá 8 ou 9 meses mais ou menos. Durou uma gravidez. Isso. E olha que ele nasceu prematuro ainda. Ser corrigido, vai ser corrigido. O que nós temos sobre ele? Sobre informações dele antes dele se tornar papa, muito pouco. Você tem que ele era um cidadão romano e que o nome do pai dele era Porfiriano. Depois de eleito, o que a gente tem é que a primeira coisa é que ele só é eleito e ele é banido de Roma. O imperador Treboniano Galo acaba banindo ele de Roma, por causa no contexto das perseguições aos cristãos, que tinham iniciado lá com o imperador Décio em 249. Pois é, então ele já pega a recém-perseguição e ele nem consegue aproveitar direito o papado em Roma, né? Na verdade, ele já fica a maior parte do tempo fora, por motivos óbvios, né? Ele vai ficar uns 2, 3 meses, mais ou menos, vai ficar alguns meses, né, talvez quase metade desse pontificado, né, desse curto pontificado, que daí depois, quando vem o imperador Valeriano, ele consegue então negociar o seu retorno. Valeriano, ele dá uma acalmada, já não deixa de perseguir os cristãos, e daí ele consegue ter o seu retorno. Daí, nesse contexto das perseguições, a gente surge um problema na igreja nessa época, uma grande discussão nessa época, que era o que fazer com aqueles que haviam negado a fé durante as perseguições. Porque assim, a gente teve os mártires, a gente teve aqueles que não chegaram a morrer, mas não negaram a sua fé, chegaram a ser presos, né? Mas a gente teve aqueles que negaram, né? A gente tinha 3 grupos, assim, 3 níveis, né? Teve aqueles que chegaram a oferecer um sacrifício completo a outros deuses, a outras divindades. Aqueles que ofereceram apenas um incenso. E a gente tem aqueles que não fizeram nenhum tipo de oferenda, mas compraram uma espécie de certificado dizendo que eles tinham feito aquela oferenda. Então eles não chegaram a ofertar, mas também não deram o testemunho da fé católica, né? Negaram, não deram o testemunho da fé. E aos chamados lapsi, seria aqueles que faltaram com a fé, né? Lapsi, que de onde vem o lapso que a gente fala. Então aqueles que faltaram com a fé. E daí a gente tinha 2 grupos, basicamente. A gente tinha aqueles que defendiam que esses cristãos não podiam receber o sacramento da reconciliação, que a única forma deles serem readmitidos diante de uma negação tão profunda da fé era eles serem batizados novamente. Então eles teriam que ser batizados novamente. Rebatismo. Mas daí havia aqueles que defendiam que não, que eles poderiam ser readmitidos mediante uma penitência bem severa, bem dura, não é rezar um Pai Nosso 10 Ave Maria.
Provavelmente era subir um monte de joelho, se chicoteando. Muitas vezes dessas penitências, às vezes eles recebiam penitências pra vida inteira. Às vezes podia até ser uma restrição alimentar, por exemplo, assim, sabe? Mas geralmente quando se tratava desses penitências dos primeiros séculos, quando se tratava sobretudo de pecados assim, eram muitas vezes penitências pra vida inteira. Então, sei lá, a pessoa podiam botar pra ele, ó, tu não vai, sei lá, poder mais comer carne, vai ter que virar vegetariano agora, pro resto da vida. Eu imagino que até pela doutrina de hoje em dia, quem acabou ganhando, né, foi a ideia da reconciliação, né? Exatamente, foi o que acabou ganhando. A gente não vai entrar fundo aqui nos detalhes dessa briga, mas a gente cita aqui também porque tem isso, né? E tem um documento que é uma carta de Cipriano de Cartago. Ó, Pedro, você que falou da patrística, então temos aí um nome da patrística, dos espadas latinos, e que ele enviou uma carta para São Lúcio I, sugerindo que ele mantivesse a acolhida e reconciliação dos lápis na igreja, né? Então, o caminho que foi o vencedor e é o caminho da nossa doutrina hoje em dia. Eu quero lembrar também pro ouvinte que, olha só, a gente às vezes olha, nossa, que bando de gente sem clareza, até vamos chamar, né, pessoas ali sem inteligência, né, de pensar e sugerir um rebatismo, né? A gente tem que lembrar que eles não tinham o nosso catecismo de capa amarela, né? Então, essas coisas estavam sendo definidas, né? E daí é aquela coisa, né? O problema nunca é você debater ideias. O problema é você se achar o dono da razão, brigar e sair da igreja. Isso. Quando tu tá debatendo, beleza. Quando chegou no consenso, beleza, chegou no consenso, então tá bom. E daí, a gente tem também de informação dele, que ele teria sido o primeiro a decretar a excomunhão de quem roubasse bens da igreja. Pois é, uma pergunta. A gente sabe que durante essa perseguição teve aí prisão de bens, né? Sim. Isso era considerado roubo? Provavelmente, não estava roubando, né? Estavam tomando, né, da igreja, né? Então, sei lá, quem decretou seria um excomungado. Pode até então levar em conta, talvez tivesse uma pequena intenção política ali no meio de eu vou excomungar esses romanos que estão roubando, que estão pegando nossos bens. Talvez. A gente não sabe o contexto. Se pensar, a gente não sabe exatamente qual foi o contexto que ele levou a ele colocar isso, né? Mas decreta a excomunhão de quem roubasse bens da igreja. Ele não foi mártir, porque ele acabou morrendo, né? Ele, em 5 de março de 254, provavelmente morte natural, assim, o que se parece. Mas como ele sofreu pela fé no exílio, ele pode ser colocado como confessor. Apesar de que, por exemplo, fontes menos confiáveis às vezes vão colocar ele como mártir, mas ele não foi mártir. Um confessor. Quando você vê, geralmente, você vê algum santo citado como confessor, não, na verdade, não se está falando que ele atendia a confissão. Não é isso que isso quer dizer. É um título para quem confessou, mas é para quem sofreu pela fé, mas não chegou a morrer por ela. O professor de patrística lá, o Padre Marcos, ele comentava que é quando a pessoa tava com a fogueira pronta e, sei lá, começava a chover. Tipo, nesse caso, ele chegou a ser preso, foi banido, tudo mais, daí como ele foi, depois conseguiu retornar. E é interessante que o título de confessor é um título que é dado apenas para os homens. Mas por que isso? Sabe por que não? Exatamente, eu não sei muito a fundo por quê, mas, por exemplo, é que nem é curioso que, por exemplo, virgem só é dado para as mulheres também. Não, realmente, faz sentido. Mas assim, tem essas questões assim. Agora, o porquê exatamente é só para homens, eu vou ficar devendo aqui. Eu não sei, por enquanto eu ainda não sei. O nosso ouvinte aí, o nosso telespectador, não sei como é que a gente fala no podcast, eles vão falar pra gente, Tem um professor, doutor de teologia ouvindo a gente agora mesmo, José. Amém. Se tiver ouvido, nos manda mensagem e manda uma mensagem pra gravar com a gente daí. Opa! E daí, de curiosidade, né? Então, ele morreu. E a gente tem de curiosidade que na Idade Média, a sua cabeça foi enviada para Copenhague, na Dinamarca, cidade da qual ele se tornou padroeiro. Então, ele é o padroeiro de Copenhague. Interessante, na verdade, sim. Né? Idade Média, eles estavam... Nossa, agora me falha a memória. A Idade Média começa exatamente lá em 500, né? 400, né? E pouco, né? 400. É na queda...
Então, na verdade, de a gente Roma, pensa, né? É perto, na verdade. Bem perto ali da. É do início dele ali. 476, né? Na 476 morte que a dele. gente colocado a data foi a queda do Império Romano, né? E vai até o século... Mas Então, ele na vai até o verdade, século não. XV, né? São 10 séculos. Pois é, quando ele fala Idade Média, eu fico me perguntando, será que é em 400 ou será que é lá em 1500? Olha, vamos ver se eu consigo achar isso daqui, mas eu não sei exatamente se tem uma data bem exata, mas eu acho que é um pouco mais pra frente já. Um pouco mais pra frente. Mas então é que na verdade tem muito pouca fonte histórica, né, na época. A gente tem esse dolo por causa disso, né? Esse problemão. Mas então ele morre de morte natural e ele então acaba tendo uma certa veneração, né? Tanto que ele se torna santo. Tem até uma festa, né? Isso. O dia 4 de março. Às vezes, na verdade, esse dia 5 de março, na real, né? Dia 5 de março que é o dia da morte dele mesmo. É, porque deve fazer ponto facultativo, daí eu pego o dia 4 e o dia 5 já. Isso. Pois é. Vai ver isso, né? Eu vi aqui, a cabeça dele foi enviada no século XII. No 1100 foi enviada a cabeça dele. Nossa, faz muito tempo, cara. Ela 1000 anos depois. Basicamente, uns 800 anos depois, mais ou menos, a cabeça dele foi enviada. Então tá até hoje lá em Copenhague. E depois, Pedro, então vamos para o próximo Papa. Vamos para... Santo Estevão, esse cara é importante, hein? Isso, esse cara que tem mais coisa aqui. Santo Estevão I, que foi o Papa de 12 de março de 254 a 2 de agosto de 257. O interessante é que agora, pô, esse cara aí, o Santo Estevão, a gente tem então finalmente uma data de início, né? Sim, sim, Uma sim. data específica de início. Se houve uma data de início, então provavelmente tem uma documentação e provavelmente teve um ritual, um evento, uma celebração, né? Provavelmente, a gente não sabe, a gente não tem detalhes exatamente de o quanto isso podia ser específico ou não, né, de uma... se era o que tinha de especial numa impossível celebração do tipo, mas já é uma coisa mais organizadinha já. Ele era cidadão romano também, e ele teve alguns embates com Cipriano de Cartago, de novo ele aqui. Rapaz, mas esse homem, esse bispo, olha, o Cipriano de Cartago, o cara devia encher a paciência mesmo, hein? São Cipriano de Cartago. Ele teve uns embates, né? Primeiro assim, qual que foi o primeiro embate? O primeiro embate aconteceu que o Papa, ele readmitiu 2 bispos espanhóis que não confessaram a fé durante as perseguições. Esses bispos eram bispos que eles tinham... Era daquela categoria que eles tinham comprado os títulos pra dizer que tinham oferecido. Tipo, uma oferenda, mas não chegaram a fazer. E daí, as igrejas da Espanha foram lá, enviaram uma cartinha pra Cipriano, que convocou um concílio do norte da África, e o concílio condenou os 2 bispos. Mas não acusou Estevão. Porque eles dizem que o Estevão não sabia todos os detalhes do que como tinha sido as coisas com os bispos. Aqui a discussão é que assim, ó, apesar de que eu disse lá que a gente falou que Cipriano de Cartago era aquele que ele era do grupo que acolhia a questão de serem readmitidos, mas eles não concordavam, ele não concordou com eles serem readmitidos como bispos. Só apenas como cristãos devem ter readmitidos. Isso, exatamente. Tanto que depois, ao que parece, São Lúcio volta atrás e realmente deixa os 2 bispos de fora, se conferir havia sido o pedido dos outros. Esse foi o primeiro embate. Mas de boa, assim, tranquilinho, chegaram a um acordo. Não, de boa, o Cipriano convocou um concílio, cara. Era assim, o Cipriano gostava dos concílios. Ele gostava de chamar os outros bispos ali pra conversar, pra decidir as coisas. Era tipo reunião do... Pelo menos o cara falava na frente. Era tipo reunião do regional, sabe? Meu Deus. Não, vamos juntar aqui, vamos fazer um concílio rapidão. Do regional do norte da África ali.
O Regional Norte África 4? Isso. Daí o segundo embate envolveu um outro bispo, o bispo de Arles, chamado Marciano. Este bispo... Marciano, já ouvi o nome desse cara. ele tinha adotado as posições radicais de Novaciano. Novaciano, a gente já comentou no programa passado, ele foi um herege. O Novaciano, ele era o grande líder desse movimento que não... o Novaciano tinha sido o grande líder desse movimento da galera que não aceitava a readmissão dos Lapsi, que defendia que a única forma era um outro batismo, tudo, né? Então esse Arles, ele assume essa posição. E o Papa não tomou nenhuma ação. O Papa não tomou nenhuma ação, o que os outros bispos fizeram? Vamos falar com o Cipriano, né? Meu Deus. E daí o Cipriano convenceu o Papa a tirar Marciano e arranjou a eleição de um novo bispo, né, então, para Arles. Inclusive, só curiosidade, Marciano não, o rapaz, ele vai ser o heresiarca, né? Como? Heresiarca? Não, tô trocando. E não vai ser vai criar o marcianismo? Eu acho que não é o mesmo. Não mesmo? Não é o mesmo, eu acho que não é o mesmo. Então ignora. Porque na verdade o marcionismo já passou, né? O marcionismo é antes. O marcionismo é do século II. E não é marciano, né? O marcionismo foi pelo Marcião de Sinop. Marcião, cara, por isso, desculpa aí. Foi um século antes disso, basicamente. 100 anos antes disso. Então vamos voltar. Clec. E daí, então, ele arranjou. E daí vem a maior disputa, que foi a que deu mais treta. Que é o seguinte: foi uma discussão teológica com Cipriano de Cartago a respeito da validade do batismo por heréticos e cismáticos. Isso é interessante, na verdade, né? Cipriano de Cartago, ele não aceitava o batismo por heréticos e cismáticos. Ele defendia a necessidade que aquilo não tinha sido um batismo válido. Então ele defendia a necessidade de quem, se tinha sido batizado por um herético ou um cismático, tinha que ser rebatizado. E a gente tem que lembrar uma coisa, tá? Isso daí vai gerar um problemão, porque... Problemão eu digo, mas uma complicação. Pensa só, tu foi batizado, tu vive de a tua fé, tu vive dos sacramentos, de repente descobre que não é batizado e tudo aquilo que tu viveu é irregular. Ou sei lá, tu já é bispo. Aí é um problemão. Eles vão ver essa dificuldade aí. Então daí o Cipriano, como gostava, né, de um concílio, né? Então ele vai chamando a galera. Pensa esse homem hoje, cara. Então, primeiro... Pensa esse cara hoje, cara. Ele ia pegar o pessoal da CL, os Red Thread, ia pegar todo mundo junto. Ah, vamos fazer o concílio, pessoal, rapidão. Na verdade ele fez um sínodo primeiro, né, em 255, que confirmou, né, dirigiu um sínodo que confirmou a sua posição, né, o sínodo de Cartago. Só que depois alguns bispos ali, né, da turma que ele tinha chamado, rejeitaram a sua posição. Então ele fez um segundo sínodo, que reafirmou a posição dele. Daí depois ele ia conseguindo mais bispos em cada um. Ele fez um terceiro e confirmou mais uma vez sua opção. Só que o Estevão, primeiro, ele não aceitava nem conversar com o Cipriano de Cartago. Então, ele nem aceitava conversar, debater o tema direito. Mas também o cara chato, cara. Depois faz um sínodo, pô. E daí, em resposta a esse sínodo, o Estevão I chegou a enviar uma carta a Cipriano de Cartago, da qual a gente tem um fragmento hoje em dia somente. Sobrou basicamente dois parágrafos só do que teria sido essa carta. E daí nesse fragmento tem uma parte que ele... que na verdade é Cipriano citando a carta que ele tinha recebido de Estevão I. E daí num ponto, e daí por isso que a gente só tem um fragmento, porque a gente não tem a carta do Estevão mesmo. Mas essa carta teria aqui, tipo, ele falando, né, que Estevão proibiu que na igreja seja batizado quem provinha de qualquer heresia, ou seja, julgou fundados e legítimos os batismos de todos os hereges.
Isso é complicado. E ele vai ter uma outra Interessante. E ele vai ter uma outra carta também aos bispos da Ásia Menor, no ano de 256, também sobre esse tema, né? Então, que basicamente ele também vai trechos dessa carta dele conservado por terceiros, né? Mas mostrando que a posição dele era isso, né? Que o Estevão, né, que diz que está de acordo, né? Diz que estão de acordo com ele, né? Afirmam que o perdão dos pecados e o segundo nascimento, né, podem também acontecer no batismo dos hereges. Embora, como eles mesmos também professam, não está com eles o Espírito Santo. Então, tipo assim... Então, assim, que se foi batizado, né, pela invocação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o batismo é válido. Isso é muito interessante, porque é o primeiro momento que surge essa discussão sobre isso, e de novo, é a doutrina que a gente tem hoje na igreja, né? Isso que, na verdade, pelo que eu entendo, tá? Posso falar besteira, mas pelo que eu entendo, qualquer um, o cara pode ser ateu, pode ser o caos, e se ele praticou a fórmula matéria, pessoa, tá batizado. Tem que... a fórmula é matéria, né? Tu falou do ateu é um pouco mais complicado, né? De certa forma, se tem fórmula em matéria, também seria válido. Mas se a gente vai pegar um caso mais simples, assim, você foi batizado em qualquer igreja, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e foi utilizado jogado água na cabeça, o batismo é válido. Batismo é batismo. A gente falou sobre isso no nosso programa sobre batismo e crisma. Assistam lá, curtam. E daí o que a gente tem? Daí então fica nessa discussão, porque eles ficavam mandando essas cartas, mas eles não debatiam muito, eles não chegam no consenso. E ele morre antes de ter uma solução nada qualquer coisa com essas questões. Você tem um registro que provavelmente ele foi o primeiro, ele talvez tenha sido o primeiro papa a apelar pro trecho de Mateus 16, 18, a fim de defender o primado de Roma. Mateus 16, 18 é a famosa frase, né? Pedro lá, isso, né? Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra de ficaria. Tu és pedra sobre... É curioso ser o primeiro. Pô, demorou tanto pra utilizar esse trecho, na verdade, né? Talvez o primeiro a apelar, né? Mas pode ser que talvez o primeiro porque simplesmente aceitavam, antes, né? também tem isso, né? Será que tinha necessidade de defender? E, então, ele morreu de morte natural e foi enterrado no cemitério de Calisto. Daí as relíquias dele foram levadas, né? Os mortais foram levados a São Silvestre, Capri, em 761. Daí, ficou lá até em 1160, elas foram roubadas e transferidas para a Catedral de Treni. E daí, por fim, em 1600... Por isso que ele colocou a excomunhão para que roubasse. Ah, não, foi o São Lúcio. Foi o São Lúcio. Foi excomungado, cara. Foi excomungado. Não, eu pensou no outro já. Foi excomungado quem roubou. Isso, exatamente. E daí, por fim, em 1682, foram trasladadas para a Catedral de Pisa. Pô, interessante isso daí. A gente vai ter bastante... Na verdade, essa época da Idade Média... Pisa é aquela da torre lá. Oi? Pisa é aquela da torre, da cidade de Pisa, da torre de Pisa. Ah, é mesmo? Sim, porque aquela torre torta era a torre do sino da catedral. Que eu acho absurdo a cidade ser com S, na verdade, né? Deve ser com 2 Es. 2 Es. Mas é Pisa, não pizza. E tem uma festa, né? Exatamente. No dia 2 de agosto. Pouco tempo atrás. Então é um Papa que ele ficou um pouco mais de tempo, na verdade, né? Ele já conseguiu, entre aspas, aproveitar, balançar um pouco mais a coisa. Já vai ficar já quase 4 anos. 3 anos e alguns meses. 3 anos e 5 meses, quase. Tá bom, e daí o próximo nós vamos ter, né, o 24º Papa da história da nossa igreja, São Sisto II. Também não vai ter um pontificado muito longo, pouco menos de um ano, quase completa um ano. De 30 de agosto de 257 a 6 de agosto de 258. Tá quase, a gente tá na metade do papado do cara, já percebeu? Pra quem não sabe, a gente tá gravando dia 14 de agosto. Gente do céu. Isso, a gente tá entre, tá quase na metade. Entre a data de início. Primeira curiosidade que é a primeira vez que repete o nome do Papa. É com ele. Primeira vez? É, o primeiro e o segundo. São Sisto II. Até eu então queria tinha muito... sido Acho que não deve ser o motivo. Quê?
Não deve saber muito o motivo, mas por que será que o cara repetiu? Não, Por na que verdade, nesse momento é simplesmente porque foi coincidência, porque nessa época eles não trocavam ainda o nome. Ah, tá, não sabia. Todos esses até agora eles não trocam o nome. Vai ser lá pra frente, a gente ainda vai chegar ainda. Mas acho que é no. Não sei se é no terceiro século ainda ou no quarto século que a gente vai ter um papa que resolve o primeiro a trocar o nome, porque o nome dele era de um deus romano, alguma coisa assim, sabe? E daí ele não queria um papa com esse nome, ele troca. Ah, Mas também não se torna ia regra. gerar Quando o primeiro problema, né? faz, não se torna regra. E tem vários papas que não trocam nome, e daí é lá. Quase lá pro. Lá durante a Idade Média, lá pelo ano 1000, 1200, 1200, que daí vai meio que virar padrão, sabe? Todos os papas trocarem nome. Mas aqui foi só coincidência mesmo. É interessante, interessante. Na verdade, é um cara que ele pelo que eu vi agora na nossa lista de agora, né? Ele vai ser o que talvez não fosse apenas romano, né? Ele não fosse talvez só romano. Ele. Ele tem a possibilidade de ter sido ateniense, É porque grego. na época a gente. É romano ou ateniense, a gente não tem bem certeza, né? Assim, fica meio na dúvida um pouquinho, né? Ele foi eleito no momento em que o Valeriano, o imperador Valeriano, abandonou a política de tolerância. Chega de moleza, eu vou perseguir os cristãos. Oxe, então agora começa. É. E daí, o São Francisco II continua, tem aquela disputa com o Cipriano, porque daí ele assume a bomba, né? Da disputa lá com o Cipriano. Mas ele entra numa postura mais conciliatória, apesar de que ele ainda era contra a ideia de Cipriano. Ele continuava defendendo que não tinha necessidade de rebatizar. Não, batismo, é batismo. Mas pelo menos ele já conversava um pouquinho mais com o Cipriano, foi assim, dando uma acalmada nos negócios. Claro, o Cipriano não fez nenhum concílio com ele. Daí disso é atribuído a São Cisto II que São Cisto II que ele teria feito o traslado dos restos de São Pedro e São Paulo para os locais onde estão hoje. Daí a gente não tem mais informações sobre o papado dele, mas daí nós temos a morte, ele foi um mártir, né? Ele morreu no dia 6 de agosto de 258, numa celebração litúrgica. Estava ele, estavam mais 7 diáconos, todos os 7 diáconos que tinham em Roma na época, estavam com ele e invadiram onde eles estavam celebrando e decapitaram São Cisto enquanto ele estava sentado na cadeira, na cadeira durante a celebração litúrgica. Então ele torna-se um mártir, então. Daí, mais 4 diáconos são mortos junto com ele, ali no momento que invadem o local onde eles estavam. Desses 7 diáconos, 2 são mortos ainda no mesmo dia, mas à noite, assim, mas durante o dia, algumas horas depois. E um desses diáconos, ele é um diácono muito famoso. É um diácono muito famoso, até porque ele é padroeiro dos diáconos, que ele vai ser morto 4 dias depois, que é São Lourenço. Do próprio. São Lourenço vai ser muito importante. A gente tem que lembrar uma coisa, só que nessa época ainda, pelo que eu lembro, é muito incomum ter a necessidade do presbítero, né? Porque o episcopo, né? O bispo, ele já consegue dar conta de tudo, na verdade. Vai ter a questão do colégio presbiteral. Então é muito mais comum nessa época ter os bispos e os diáconos. É uma coisa que é bem meio em aberto, como que era essa organização na época, né? Provavelmente existiam presbíteros também. Agora, o quanto... E também variava, às vezes, um pouquinho de lugar para lugar. Nem toda a região se organizava exatamente da mesma maneira. Algumas tinham um pouco mais de presbítero, outras menos. É uma coisa... Você não tinha... Nessa época, você não tinha exatamente um modelo único de organização dessa hierarquia da igreja, né? Existia uma questão hierárquica, mas não era a única. E São Lourenço, para quem não conhece, é um santo muito famoso, e que ele morre, se eu te conto, ele morre assado de uma grelha. Diz, né, quando estava deitado ali, então ele levanta a mão num certo momento e fala que já podem me virar porque esse lado já está assado.
Ai, gente, e uma coisa que eu amo são os mártires santos que não perdem o humor, cara. A gente vai ter alguns Sim, exemplos. A sim. gente poderia até fazer um programa sobre caras assim. Verdade. Uma boa. Vamos fazer uma lista aí dos mártires, né? Santos debochados, né? Ele foi enterrado no cemitério de Calixto. A cadeira em que ele foi executado foi colocada atrás do altar na capela da cripta papal. E a festa dele é no dia 6 de agosto. De agosto. Show de bola, na verdade, então. Tá até hoje lá, essa cadeira. Pelo que eu pesquisei, sim. A cadeira está no altar da capela da cripta papal. Que eu acho que nenhum de nós dois um dia vamos chegar lá, né? Eu acho que dá pra visitar esses locais. Dá. Só que alguns desses locais em Roma é assim, tipo assim, dá pra você visitar, mas geralmente daí você tem, tipo, entrar em contato antes, assim, tudo, mas essas necrópolis geralmente dá pra tu visitar. Pô, legal, legal. Um dia eu vou lá. Quando alguém pagar pra mim, eu vou. E vamos então agora para o último Papa deste programa, que vamos falar hoje, o 25º Papa da nossa igreja, São Dionísio. Vamos ver o próximo episódio pra ver se eles resolvem essa ideia do rebatismo ou não. Então, de certa forma, eles resolvem por causa de uma coisa. Tem um detalhe. É que Cipriano morreu em 258. E um pouquinho depois da morte de São Sisto II, Cipriano de Cartago morre. O sol por cima do meu cadáver agora virou, olha... Tá, ele foi mártir também, né, o seu Cipriano, né? Já que a gente citou tanto ele aqui, né? Ele acabou sendo mártir na mesma perseguição ali que matou o São Sisto II, ele também, escondido, alguém denuncia ele e ele é morto. Então, em setembro de 258. Isso levanta pra gente até a questão de que o cara pode pensar num absurdo, mas será a favor disso, mas ainda tem a igreja. Por causa das perseguições, a gente demora um pouquinho pra eleger o próximo. É verdade, cara, faz um tempinho, né? Faz quase um ano. É, porque assim, com todo mundo perseguindo, eles não conseguiam se reunir, né, pra fazer a eleição do novo Papa. Falta o Cipriano pra fazer um sínodo, pô. Nem o Cipriano eu consegui fazer nesse período. A gente tem uns períodos, alguns nesse século III, vai ter a gente teve um que a gente citou no programa passado, daí a gente tem ali no século IV, a gente vai ter um outro, que são uns períodos de sede vacante um pouco maior, que são todos motivados por isso, por causa de períodos de perseguição intensa. Até porque muitas perseguições, a primeira coisa que se fazia era prender justamente os líderes. Justo, né? Isso acontecia mesmo, né? Faz sentido, né? Tá, São Dionísio, ele, para a época, ele era considerado grego. Porque ele nasceu na chamada Magna Grécia, que hoje é sul da Itália. Vai ser aquela bem próximo de Atenas ali, sim. Porque é Magna Grécia, né? Porque Itália vai surgir só no final do século XIX, né? Então tinha Itália ainda, né? Então, romano era só quem nascia em Roma mesmo, né? Quem ganhava o título depois, né? Ele perdia alguma moral por ser grego? Sofreu um preconceito, alguma coisa assim ali? Daí isso eu não sei. Eu acho que não, mas eu acho que não. Deve rolar uma briguinha lá entre eles. Tu é um romano. Pelo menos, sei lá, meu país tinha Aristóteles. Pelo que a gente lê sobre os romanos, eles se consideravam o auge da civilização, né? Então, realmente, eles se consideravam maior que todos os outros. Tanto quem não era romano era bárbaro, né? Mas acredito que eu, pelo menos, né, quero acreditar que entre os cristãos não tinha esse problema. Uma piada rolava, com certeza. De vez em quando. Então, justamente, a eleição dele vai acontecer depois que o imperador Valeriano morre. Porque daí, depois, o imperador seguinte, o Galiano, encerra as perseguições. Então, daí eles conseguem se reunir para fazer a eleição. Então, é eleito São Dionísio. E ele vai ter um pontificado longo aqui, ó. Bastante longo, quase 10 anos.
Mais longo que o do Papa Bento. Mais longo que o Papa Bento. Isso, 9 anos e pouco. De 22 de julho de 259 a 26 de dezembro de 268. Então ele começa a organizar a igreja, né? Então isso é as perseguições, daí ele negocia, devolve, muitas das propriedades tinham perdido, muitas propriedades são devolvidas para a igreja, então ele começa a reorganizar as comunidades e cemitérios entre os presbíteros, ele estabelece novas unidades episcopais na região de Roma, ele envia algumas cartas, que a gente tem um trecho de uma carta dele, que ele enviou algumas cartas para Cesareia, né, e providenciou fundos para auxiliar os cativos na Capadócia, porque tinham presos em outros lugares. Então ele fez uma atividade burocrática até, de certa forma. Ele foi um papa bem burocrático. Isso, porque assim, pensa que nesse período de perseguição, muita coisa foi tomada da igreja, a igreja foram momentos complicados. A igreja perdeu muita coisa, então muita gente morreu, perderam, então diminui o número de presbíteros, de diáconos, tudo. E daí, quando cessa, então ele começa a reorganizar. Então fez isso, né? Ele enviou cartas para Cesareia, né? Providenciou fundos para auxiliar os cativos na Capadócia, porque a igreja sempre, na verdade isso até hoje, né? A igreja sempre teve mártires, mas assim, dependia do lugar. Tinha lugar que era perseguido e lugar que não, né? Até hoje, no mundo de hoje, nós temos lugares aí, né? Como a Nicarágua, por exemplo, não tá tendo perseguição contra a igreja, né? Sim, sim. Então ali era diferente, cessou daí essa perseguição em Roma, né? Mas tinha alguns lugares que ainda tinha. E daí tem uma carta muito importante dele, que ele realizou um sínodo em 260, onde ele defendeu a doutrina da Trindade. E existe um fragmento dessa carta, uma carta que ele envia a outro Dionísio, né? O Dionísio que era bispo de Alexandria. Ele envia essa carta no ano de 262. Uma carta que é provavelmente a mais antiga, mais antigo, talvez um mais antigos documentos assim sobre essa defesa da Trindade, sabe, de uma exposição sobre a questão da Trindade. Então é algo bem importante que depois, mais para frente, quando se vai entender os concílios mesmo da Trindade, é retomado essa posição de São Dionísio, né, para se falar sobre a Trindade. Mas já se falava sobre essa ideia, né? Só que ele não tinha batido o martelo, né? Sim, é porque é aquela coisa, né? Só bate o martelo quando as pessoas começam a discutir, né? Porque enquanto tá todo mundo feliz, ninguém vai bater martelo em nada, né? Enquanto todo mundo que acreditava que deu que na Trindade, tudo bem. Quando um levanta e fala assim, olha, eu acho que não é Trindade, daí você tem que começar a discutir pra... Enquanto todo mundo concorda, tá de boa, né? Mas no caso, assim, desses concílios, né? Vai acontecer essas grandes brigas e tal, essas grandes discussões. Mas então a gente percebe São Dionísio como um papa bem burocrático e um papa que, pelo visto, ele sabe se portar bem para conseguir aquilo que ele acha bom para a igreja, né? Acho que a gente percebe ele um pouco diferente dos outros agora do programa, não que foram maus papas, pelo contrário. Mas eles estavam numa situação de guerra, perseguição, então eles não tinham tanto tempo para ser diplomáticos, né? Pelo que entendi, São Dionísio ele consegue ser muito mais diplomático. Essa parte de burocracia dele, ele envia porque estava começando a dar umas discussões em Alexandria, por causa de algumas posições do bispo de Alexandria sobre essa questão da Trindade, da encarnação também. E daí ele manda essa carta pedindo algumas explicações de toda aquela questão da relação da Trindade, de Deus com o Logos, né? O Logos é Deus, mas tinha aqueles que defendiam uma coisa um pouquinho diferente, né? Mas aí ele vai fazer essa defesa, né? Que a Trindade é anunciada pela Divina Escritura, que não pregam 3 deuses, que o Filho é gerado a partir do Pai, nessa substância. Então, assim, é uma coisa até bem madura, assim, né? Pra época, bem interessante. É possível encontrar essa carta. Esses fragmentos que eu comentei, se alguém tiver interesse de ler, onde vocês conseguem achar isso aí é numa obra chamada é o Compêndio dos Símbolos, Definições e Declarações da Fé e Moral. É conhecido pelo nome do autor, que é o Denzinger.
que foi o primeiro que fez, e depois teve um outro cara que continuou, o Hanerman, que é um grande compilado de tudo, assim, das declarações doutrinais da igreja, assim, ao longo da história desde o início. E daí tem essas cartas desses primeiros papas, assim, você tem esses fragmentos ali, é muito interessante. Ouvi falar que se você colocar Denzinger no Google, você consegue achar, assim, não tô falando para fazer isso, tô falando que alguém me falou que acontece, se acha alguma coisa. O São Dionísio, provavelmente ele morreu de morte natural, apesar de que tem uma tradição que defende que ele teria sido um mártir, mas hoje o que se tem de documentos diz que provavelmente não, e que ele foi enterrado, e daí ele foi enterrado no cemitério de Calisto. Sua festa é no dia 26 de dezembro. Então, chegamos ao fim dos papas de hoje. No 25º Papa. Avançamos mais um pouquinho na história dos papas hoje. Logo ele chega lá em Papa Francisco. Então eu fiquei pensando, será que quando a gente chegar pra falar dele, ele tá vivo ainda? Quer minha sinceridade ou quer que eu fale coisas bonitas agora? É, porque do ritmo, conta aí, a gente tá fazendo uns 4 papas por programa, uns 3 programas por ano. Olha. Precisa, acho que de mais uns 15 anos aí, nesse ritmo. E eu acho que, na minha opinião, acho que não vai muito longe não, hein? Não 15 anos, pelo menos. Mas tá bom, isso daí, especulações, se quiserem comentar algo sobre isso, gente. Agora vamos para as nossas dicas culturais. Pedro, o que você tem para sugerir para os nossos ouvintes? O que eu posso recomendar aí pro pessoal é... O Bleach saiu agora uma nova temporada. Pra quem não sabe, o Bleach é um anime, tá? Recomendo só pra maiores de 18 anos. Não tem nada, nenhuma porcaria no meio não, tá, gente? Mas só que, né... São alguns temas... Violência, né? Bastante violência. E tal. É anime muito bom, recomendo. Ele vai trazer também agora um estudo sobre a questão da guerra e do combate. Bem interessante, na verdade, tá? É o 1000 anos de dor, 1000 anos de sangue. Agora eu não vou lembrar. 1000 anos de dor, eu pensei no Naruto. Eu pensei automaticamente no Naruto quando tu falou 1000 anos de dor. Eu vou ficar quieto depois dessa. A minha dica cultural eu comecei a ouvir um podcast, é um pouco de história do Brasil, que é interessante, que é um podcast que está sendo lançado sobre a história do Collor, Fernando Collor de Mello e o seu irmão Pedro Collor, e como que a briga de família deles influenciou muito na história da nossa democracia, assim, é bem curioso. Pô, legal, hein? Como tretas familiares podem derrubar um governo. Interessante pra caramba, na verdade. Procure os Collor. Então é isso. Pra quem quiser me seguir, busque lá no Instagram, @café.católico. Envie também dicas, sugestões, críticas também, são bem-vindas. E é isso. Alguma palavra final, Pedro? Um dia chegaremos no Francisco, no Papa Francisco. É isso aí. Aguarde, espere. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico. Valeu, gente.